Glória a Jesus. Eclesiastes, capítulo de número 3, vamos estar lendo, nos acompanhe. A partir do verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de nascer, há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deixar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem um trabalhador naquilo em que trabalha? Amém? Oremos. Ó grande Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua casa, Senhor. Oh, meu Pai, te louvamos por este dia, pela oportunidade, pela providência, por tudo que o Senhor fez por nós este dia. Senhor, louvamos ao Senhor por todos os livramentos. Senhor, graças te damos por estarmos aqui. Graças te damos em meio a tantas dificuldades, problemas que surgem nesta terra, no mundo espiritual, na vida nossa, Senhor. E o Senhor nos sustentou, livrando de qualquer tropeço, de qualquer desistência, nos livrou da apostasia. Meu Deus, enquanto nossos pés estiverem nesta terra, nós somos sujeitos a tantas coisas. Nossos pensamentos cocheiam, às vezes queremos tomar decisões precipitadas, e até o gigante que tem dentro de nós quer reerguer, Senhor. E o Senhor tem nos ajudado, tem abatido todo o mal contra a nossa vida. Pai, te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado até aqui, Senhor. Venceste o maligno por nós. Pai querido e poderoso, o Senhor nos deu livramento no mundo físico, das doenças, de queda fatais, doenças fatais. O Senhor nos deu livramento desse mundo físico, das mãos de homens sanguinários, de acidentes, de alguma coisa que os nossos olhos não puderam contemplar, passou por desapercebido. O Senhor nos deu livramentos no mundo espiritual, contra setos, dados, meu Deus, contra as potestades, toda obra, Senhor, do mal contra a nossa vida. O Senhor nos deu livramento e tem nos ajudado, Senhor. Meu Deus, se não fosse o Senhor, meu Pai, oh Senhor, nós tínhamos errado, nós tínhamos pecado, saído da Tua presença, Pai, porque nós não somos bons, nem melhor do que ninguém. A Tua graça que nos ajuda, meu Deus. E nós estamos aqui, Pai, é a razão das Tuas misericórdias que nós não somos consumidos, meu Senhor. Ah, Jesus, nos ajuda neste culto, fala conosco, dá-nos inspiração. Meu Deus, rogamos ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que assim seja feita a Tua vontade. Abençoa os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Senhor, não deixe que o cansaço, nada, nem o desalento venha nos impedir de ter a atenção voltada à Tua palavra. Ó querido Deus, te louvamos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Desse tempo é complicado, né? Mas garganta, misericórdia. Glória a Jesus. Oh, maravilha. Irmãos, Deus é mais, né? Nós temos uma palavra aqui que fala sobre o tempo. Quando se fala tempo, os irmãos podem olhar até para o relógio ali, né? Um marca hora, outro marca segundos, outro marca minutos, mas não para.
continua. Assim é o dia, assim é o ano, assim é o mês, assim é a semana, tudo não tem tempo. Ontem nós éramos recém-nascidos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, alguns chegaram a ser ancião, né? Você vê o tanto que o tempo corre, passa, não é fácil. O que tem na nossa mente é só lembrança, é só recordação. E nem tudo nós conseguimos lembrar o que se passou na nossa vida. Porque às vezes o tempo na nossa vida, não é porque o tempo fica escasso, a nossa memória fica escassa. Os neurônios não conseguem funcionar como funcionava antes. Porque vai ficando mais frágil, vai ficando mais fraco. Não conseguimos lembrar de tudo. É poucos em conversas, algumas circunstâncias numa conversa, a gente começa a ter lembrança de alguma coisa que há muito tempo se passou na nossa vida. Mas nem tudo se lembra. Se perguntar a alguém do início de janeiro até agora, se todos têm lembrança do que se passou até aqui, se guardou tudo. Eu garanto que eu mesmo não lembro de tudo. Me esqueço. Algumas coisas vou me lembrar. Alguma coisa também conseguirei lembrar até no dia atual de hoje, no momento presente. Porque o tempo na nossa vida é escasso. A nossa vida, ela é contada por Deus. Por isso que Moisés, em sua oração no Salmo 90, ele fez uma palavra dizendo assim: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias. E falou a respeito da idade. Está jovem, mas quando chega em certa idade é só canseira e enfado. Então assim é o tempo. Só que nós enfrentamos um gigante na nossa vida, que é o gigante de não esperar o tempo de Deus, de não aguardar o tempo de Deus, de não ter paciência. Infelizmente o ser humano é impaciente. Não só impaciente nas coisas espirituais, mas nas coisas pessoais também nós somos impacientes. Eu sou um dos tais que eu sou impaciente, irmão. Eu não consigo ficar muito tempo esperando. Tenho essa deficiência de esperar. O negócio meu é pegar, fazer, ou então já chegando e sendo feito. Infelizmente alguns têm essa deficiência. Eu tenho essa deficiência de não saber às vezes esperar, ter a paciência. Então o ser humano, com tudo isso no mundo físico que nós vivemos, são poucos que têm a paciência de aguardar em uma fila, de aguardar um atendimento, de aguardar alguma coisa que está esperando, e pelo tempo está escasso ou demorado, o que vem na mente? Se demorar mais um pouco eu desisto, se demorar mais um pouco eu saio do lugar e vou embora, se demorar mais um pouco eu vou procurar outro lugar. É assim que é o pensamento de um ser humano, quando ele não alcança aquele objetivo dele, quando a expectativa dele não é alcançada, vem o que? A impaciência da vida, não é? Que essa impaciência é terrível. É uma impaciência na vida cônjuge, na família, em todos os aspectos nós temos uma impaciência. E aí, por falta da paciência de esperar, e vem a imperfeição, vem frustração, vem arrependimento, vem revolta. Porque culpado não foi o A nem o B. Às vezes a culpa está em nós mesmos, porque não soubemos aguardar, esperar, ter paciência, ter longanimidade, para que aquilo que nós estávamos nas expectativas pudesse ser suprido, E quando não é assim, nós frustramos. Assim foi Salomão. Salomão, na sua época mais jovem, foi um rapaz, foi um rei formoso, um rei muito sábio, um rei que a qual em visões viu Deus falar com ele, atendeu o pedido dele, deu tudo que ele queria e até muito mais aquilo que ele nem imaginava ter, Deus deu a ele. Só que na sua mocidade, ele foi o que? Abusativo com as autoridades e com o legado que Deus deu para ele. Salomão abusou demais. Nos começos foi bem, fez o tempo,
inaugurou o templo, adorou a Deus no templo, a presença de Deus encheu toda a casa no templo, está lá em 2 Samuel. Salomão, na sua mocidade, ainda ele tinha um certo temor a Deus. O que ele fez no início era saber esperar o tempo certo, o momento certo. Deus assim deu a ele autonomia. Ele pegou a planta de seu pai do tempo e ele teve o tempo certo de aguardar o momento de agir, de fazer. Como? Adquirir os utensílios, adquirir os materiais, adquirir as mãos de obra. E da onde viria todos aqueles materiais de primeira daquilo que o templo exigia ter? Mas como ele foi um homem que teve paciência no início, Deus deu a ele toda a estratégia, Deus deu a ele o caminho por onde começar, a porta que ele tinha que bater. Deus também deu a ele a visão das mãos de obra, as pessoas certas para estar ali na execução do templo. E assim, quando foi concluído, Salomão também foi testado por sua sabedoria. Como? Ele foi testado na sabedoria de quem? Veio certas duas mulheres ali brigando, discutindo sobre uma criança, a mãe verdadeira e a mãe não verdadeira. Assim ambas chegaram diante de Salomão, né? Foi levado ela, ambas as duas, e a criança ao rei Salomão. E ele indagou: por que essa discussão? O que está acontecendo? Uma indagou dizendo: olha, esta criança é minha e esta mulher está querendo tomar de mim, dizendo que não é minha. Por quê? Ambas deram à luz no mesmo tempo, só que uma delas, a criança, faleceu, e só uma que conseguiu ter vida. E a outra que perdeu a criança, ela não queria dar por perdida, ela queria também pegar a criança da outra mulher que estava em vida. Assim aconteceu. Salomão, olhando esta situação, ele vendo uma a outra, porque a liderança, ele estuda pelo olhar, irmão. Ele olhou pela face de uma e da outra, viu a ação uma e da outra, mas para isso também, dom de Deus, visão de Deus, comunhão com Deus. Deus deu essa estratégia a Salomão, mas quando Salomão olhou para ambas as faces das duas, uma ele percebeu que estava usando de má fé, e aí ele fez o teste. Vem um soldado aqui, traz uma espada afiada, e quando ele pegou a espada, alguém indagou: o que o senhor vai fazer? Vou cortar a criança ao meio, vou dar uma parte para uma e a parte para a outra, aí vamos resolver esta situação. Claro que ele não ia fazer isso, foi só um teste para que assim manifestasse, né, a verdadeira mãe. É assim que às vezes Deus nos prova. Deus prova a gente com situações tão difíceis, uma situação que a gente não tem saída, não tem assim vamos dizer, uma porta de escape. Em momentos que Deus nos prova, nessa fornalha de aflição, para ver qual vai ser a nossa atitude, para ver qual é a intenção do nosso coração. Para isso, nem eu e você, irmão, conhecem a intenção do nosso coração, porque o nosso coração se torna enganoso. E para isso Deus prova a gente, para ver qual é a intenção do coração. Ele permite situações para você ver que não tem saída, por onde começar, que porta que eu entro, que porta que eu vou bater, como é que eu vou falar, de que maneira que eu vou me defender, como eu vou me justificar. É a forma que Deus faz para ver a intenção do nosso coração. E assim Salomão testou a intenção do coração das mães que ali estavam. Quando ele foi fazer o ato, uma gritou: não, pode deixar a criança com ela, pode deixar, ela é a mãe da criança, entregue a ela. Por quê, irmão? Quem vai condoer com o filho é a verdadeira mãe, que a mãe de forma alguma queria ver a morte do filho, a perca da criança. Então ela, para não ver a perca da criança, ela tomou atitude: ó, meu rei, pode entregar para ela, ela é a mãe. Mas o rei, olhando,
ele já fez isso para manifestar o verdadeiro amor. Porque quando ele estava fazendo esse teste, ele olhou para ambas as partes. Uma mostrou um semblante de tristeza e de preocupação. A outra mostrou já um semblante de riso e de alegria, porque não era dela mesma, ela não ia se doer por aquilo, porque era a mesma coisa de dizer, nem eu tenho e também nem ela vai ter. É a forma da expressão da face daquela outra mãe. Então Salomão descobriu, então faça assim, entregue esta criança para ela e prenda esta mulher. Porque alguém indagou, mas por que, rei, você está fazendo isso? Porque quando eu fiz isso, eu percebi que esta mãe, ela nem se condoeu, não teve nenhuma ação, mas esta outra mãe, ela já se doeu e teve a ação de dar para ela. Então quem demonstrou verdadeiro amor é ela. Então ela é a mãe verdadeira da criança, e essa outra prenda. Assim é Deus, irmão, que Ele testa a intenção do nosso coração. Lá em Êxodo, o Senhor falou assim, eu levei a vós no deserto, eu deixei vós passar fome, eu permiti vós ser humilhado, eu permiti vós passar sede, mas eu permiti tudo isso para ver qual a intenção dos vossos corações. Irmãos, já leram isso? Deus provou Israel no deserto para ver qual era a intenção do coração deles. Se realmente eles tinham Ele como provedor, se realmente eles tinham Ele como único Deus, se realmente eles tinham Deus, o único resgatador que tirou da terra do Egito, se realmente era o único Deus que guiava no deserto com toda a segurança, se era o único Deus que livrava eles das mãos dos inimigos. Então Deus provou para ver qual a intenção do coração. Às vezes Deus testa nossos corações com a intenção, irmão, para ver se eu e você somos verdadeiros adoradores, para ver se eu e você, no meio da luta, da dor, nós já sabemos confiar em Deus. Ele testa para ver se o nosso coração realmente tem fé na providência de Deus, se realmente nós sabemos esperar nele. Deus nos testa dessa forma para ver qual a intenção do nosso coração. Se você confia na salvação do filho, se você vai confiar na transformação do esposo, se você vai confiar em uma porta que Deus vai abrir, se realmente nós vamos confiar que Deus vai curar de uma enfermidade a qual você está desenganado do médico, se realmente nós iremos confiar em um sobrenatural, o impossível Deus tornando o possível. Deus nos prova para testar qual é a intenção do nosso coração. É assim, irmão, Deus trabalha no tempo. É no tempo, o tempo não é para nós cansar, não. O tempo que Deus age não é para ver nós cansados, esgotados, não é para provocar nossa ira, não é para nós sermos tentados, não é para nós pensar em outras coisas, não. Deus nos testa no tempo para ver qual é a intenção do nosso coração. Assim foi Salomão, moço, firme na presença de Deus, de repente desviou, começou a adorar outros deuses, começou a trazer deuses estranhos para Israel, por motivo da sua esposa, que era estrangeira. Assim Salomão começou a abusar do seu poder, do seu reinado, da sua sabedoria, das formas que ele queria, possuir tantas concubinas, e assim foi ele no reinado. E Deus, observando a Salomão, entristecido e aborrecido, Salomão com o tempo foi ficando maduro, irmão. Ele foi começar a reconhecer. Ele escreveu o quê? Além disso que ele viu, opa, eu estou errado, eu agi errado, decepcionei meu Deus, Deus confiou em mim. Aí Salomão começou a escrever a provérbios. Ele começou a escrever provérbios em termos de provações, em termos de correção, aceitar a correção do seu pai, aceita os mandamentos de Deus. Ele começou a observar, irmão, o tanto que ele errava. Ele começou a escrever provérbio. Agora eu tenho que ensinar, eu errei, fracassei, mas agora eu reconheço que eu preciso voltar atrás, eu preciso escrever umas novas páginas diferentes na minha vida. Ele começou já a entrar na área já de amadurecimento. Mas lemos também aqui em Eclesiastes, como diz o livro da sabedoria, e ele começou já na sua idade dos 50, ou quem sabe mais à frente, e ele escreveu essa palavra do tempo de Deus, irmão.
há tempo, como diz, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ele viu, eu não aproveitei o meu tempo. No meu tempo de mocidade fiz muitas coisas erradas, eu agi, assim somos nós, irmão. Tem momentos que nós não sabemos aproveitar o tempo para nós fica escasso. Nós somos as piores pessoas administradoras do nosso tempo. Por que não? Se formos olhar, o tempo tem quantas horas, irmãos? 24 horas, 8 horas para dormir, 8 horas de trabalho, e sobra 8 horas, irmão, e dessas 8 horas que sobram, às vezes nós não sabemos administrar essas horas, esse tempo na nossa vida. Às vezes não tiramos tempo para Deus, não sabemos administrar o tempo para a família, não sabemos administrar o tempo para a saúde, não sabemos administrar o tempo que é necessário para nós, porque nós somos péssimos administradores do tempo. E também às vezes nós somos péssimos observadores do tempo da nossa vida, o tempo que nós desgastamos, o tempo que nós perdemos, o tempo que não sabemos aproveitar, o tempo que nós jogamos, às vezes pisamos naquela teclinha que abre a caixinha de lixo, e ali nós jogamos o restante do tempo fora, porque nós não sabemos administrar o nosso tempo. E às vezes nós falamos, vixe, eu não fiz nada, eu pensei em fazer alguma coisa, eu não fiz nada, eu não aproveitei nada, o ano se passou, eu não fiz nada, o tempo está se passando, eu não fiz nada. Antes eu tinha força para isso, fazia saúde para isso, juventude para isso, eu não aproveitei. Cheguei na idade, eu não aproveitei nada, perdi o meu tempo. Assim somos nós, irmão, não sabemos administrar o nosso tempo. E assim Salomão acordou, ele olhou, foi lá atrás, foi no meio, e de repente ele olhando, eu estou perdendo o meu tempo, e começou, não vai ficar só para mim, mas Deus, ele tem um tempo, e nesse tempo ele tem um propósito na nossa vida. Será que nós temos a paciência de esperar o tempo de Deus, irmão? Dobramos os joelhos, automaticamente na nossa mente está assim, Deus, fala comigo, Deus, age por mim, abre uma porta, me cura fulano, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, manifesta a presença, Senhor, eu fiz um projeto, Senhor, eu quero que esse projeto seja abençoado, Senhor, amanhã eu vou numa porta de emprego, me dá esse emprego para mim, Senhor, eu vou fazer isso. E às vezes, irmão, não pensamos que tem que ser o tempo de Deus, mas nós queremos que seja o nosso tempo. Em Hebreus capítulo 11, o verso 1 fala o que, irmão? Vai falar da fé, abre aí, vai falar da fé, que a fé é um firme fundamento das coisas que se espera e das coisas que não se vê. O que é que se fala? Do tempo. Como é que nós vamos aguardar alguma coisa se nós não tivermos fé? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque tudo tem que ter o tempo de Deus. Então as coisas, por isso que Salomão, ele abriu a mente e disse, meu Deus, eu perdi o meu tempo, por que eu não aproveitei tudo que Deus me deu? Eu fui abusado, eu fui abusativo das coisas de Deus, eu fui ignorante com as coisas de Deus, eu fui hipócrita com as coisas de Deus. Irmãos, olha o tanto que Deus dá dom, e às vezes os dons a gente não usamos, não administramos nem às vezes o dom que Deus dá para nós, às vezes não administramos aquilo que o Senhor confiou para nós, não aproveitamos este tempo, às vezes jogamos o tempo fora, não está valendo, não está fluindo, não está acontecendo, eu não estou vendo nada, nada está fluindo na minha vida, nada está acontecendo comigo. Por quê, irmão? Não é porque está abusando do tempo, é porque no meio do tempo está parado, no meio do tempo não está vendo o agir de Deus, no meio do tempo não está contemplando o que Deus está fazendo através de você, através de mim, através de nós. Às vezes nós somos o quê?
negligentes no meio do tempo e não contemplamos o que Deus já está fazendo por nós. Porque Deus está te abençoando, você não está vendo no meio do tempo. Deus já abriu uma porta, você também não está vendo no meio do tempo. Deus já entrou em providência na nossa vida e às vezes nós não estamos vendo no tempo providência de Deus na nossa vida. Deus já fez, e por nós não observar no tempo, nós passamos por desapercebidos. É a mesma coisa de Deus querer parar você aqui e dizer: para aqui, meu filho, em vez de você estar falando comigo, cobrando, exigindo, querendo, olha lá para trás, dá uma virada, olha lá para trás. Olha a tua jornada que você passou até aqui. Olha lá no meio do tempo todinho que você passou aqui. Há tempo que você queria parar, eu não deixei. Há tempo que você achou a luta muito grande, eu lutei por ti. Há tempo que você dizia que era fraco, mas a minha graça te fortalecia. Há tempo que você queria ser usado, na simplicidade eu te usava e você disse que eu não te usava. Há tempo que você me pedia dons e eu te dava os dons e você não percebia e não administrava os dons que eu te dava. Há tempo que você me pedia prosperidade. Quantas vezes eu enviei providência, quantas vezes te coloquei em frente de uma porta, quantas vezes eu enviei alguém para te ajudar, te abençoar, e você cego, desapercebido, perdi as bênçãos. Por quantas vezes eu também já tenho te curado, e às vezes você reclamando, dizendo que não, Deus não te, eu não te via, eu não te curava, eu não te contemplava. Quantas vezes eu entrei no meio da tua família, você me pedia isso, pedia aquilo, e na hora que eu começava a agir, você colocava a mão aonde estava a minha mão. Aí olha, dá uma olhada lá atrás, vê o tempo, todas as coisas que eu fiz para você no tempo, e hoje você está aqui me pedindo novamente. É no tempo que Deus está agindo, e às vezes passamos por desapercebido, irmão. É nesse tempo. Deus já enviou providência, Deus já quis fazer de tudo, mas no tempo passamos por desapercebido. Devemos aprender a descansar no Senhor, irmão. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 37, verso 7. Outro em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Essa é a deficiência que nós temos, irmão. Deus já está trabalhando o tempo e nós falamos: Deus não está fazendo nada por mim. Deus não está agindo nada por mim. É no tempo de Deus, irmão. Tudo tem um propósito. Deus está nos provando como é que está a intenção do nosso coração. Quantos estão fracassados na fé, irmão? Porque não sabe esperar. Quantos já desistiram de servir a Deus? Porque não sabe esperar. Quantos hoje aí, irmão, estão numa situação porque não soube esperar o agir de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus, o querer de Deus. Tudo de Deus é no tempo. Não é como nós queremos, é o tempo de Deus. Então nós devemos aprender, porque o tempo de Deus e o propósito de Deus não tem atraso. É tudo no momento e na hora certa. Esse Salmo 37, verso 7, acho que os irmãos sabem até de cor, né? O que está escrito aí, por favor? Quem achou? Depois 2 Pedro 3,8. Salmo 37, verso 7 e 2 Pedro 3,8. Outro também já abre em Gálatas capítulo 5, verso 22. Um já abre 2 Pedro 3,8, outro Gálatas 5, 22. Salmo 37, 7. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. E o 6, lê o 6, por favor, irmã Terezinha. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Amém. 37, 7.
Não indignes o teu coração por aquele que prospera em teu caminho. O mal de muitos, o mal às vezes de muitas vezes de nossas vidas, quase falei mistério, né? Às vezes nós temos uma falha. Qual? Tem hora que a gente olha, meu Deus, eu te sirvo tanto, por que aquela vida não te serve e prospera? Senhor, eu sirvo ao Senhor, meu lar é para ser uma bênção. O ímpio vive melhor do que eu, mais alegre do que minha família, mais alegre. Senhor, é para ser unido. O ímpio, a família dele é mais unida que a minha. Senhor, eu estou buscando ao Senhor, prego prosperidade. O ímpio prospera mais do que nós. Eu fico aqui só na pendenga, na prova, e o ímpio prosperando no meu caminho. Não é assim que nós comparamos, irmão? Às vezes nós olhamos, o ímpio prospera no nosso caminho. Nós ficamos observando isso. Aí esse negócio, depois que eu passei para crente, é só prova, prova, prova. E eu luto para ser fiel, busco a Deus, clamo a Deus. Meu vizinho, que é uma vida tribulosa de perdição, vive uma vida melhor do que a minha, de paz. A família dele é mais unida que a minha. Ele tinha nada, o homem prosperou do nada. E eu aqui tantos anos buscando a Deus, eu não prospero nada, só aqui de tribulação e problema. Assim, irmãos, Deus adverte nós nessa palavra aí que a irmã leu, Salmos 37, verso 7. E essa frase: não te indignes com aquele que prospera no seu caminho. Temos que aguardar no Senhor. Passar, mas tem muitos anos que eu estou assim, ó. Tem anos e anos, e eu estou dessa prova. Segundo Pedro 3,8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas não vai pensar que vai passar 1000 anos para você, Deus abençoe, receber a tua bênção, não, irmão. Irmão, tem coisa que assim, a pessoa está aqui, pediu a Deus, parece que acendeu uma luzinha lá, já recebe a bênção. Tem pessoas que é rápida, instantânea. Mas tem pessoas que Deus prova, vai meses, vai ano, e aí recebe a bênção dele. É a forma de Deus trabalhar, irmão, na vida de cada um. Lembra que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Quantos anos nós estamos aguardando, falando de arrebatamento, hein, irmãos? Quanto tempo eu e você, nós aqui estamos ouvindo arrebatamento, Jesus está voltando, cuidado. Antes, quando falava em arrebatamento, vamos dizer uns 30 anos atrás, quando se falava em arrebatamento, causava um tremor e temor no meio do povo de Deus. Quem estava com a vida meio assim de esgueio, igual diz o outro, já começava a procurar se consertar na presença de Deus. Quem andava pisando largo, já começava a regredir, a falar: misericórdia, Jesus está voltando, se vier hoje, como é que eu vou fazer? Até quem estava desviado, mas estivesse dentro de uma igreja, em um culto, quando se falava em arrebatamento, podia ter certeza que aquele estava reconciliando com Jesus. Hoje não se causa mais temor na vida de ninguém. É isso aí que Pedro falou. Não sabeis que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Por isso que Pedro, o povo questionava, não, desde criança eu via esse negócio que Jesus está voltando. Hoje em dia não, entra como fábula, como coisa qualquer no ouvido de muitos, não causa mais temor. É como se falasse: se Jesus tocar a trombeta, eu me arrependo na hora lá e reconcilio, achando que vai acontecer salvação assim, irmão. Muitos estão sendo o quê? Surpreendidos com a eternidade. Muitos fazem projetos, fazem planos, mas não sabem do amanhã, porque o amanhã quem cuida é Deus. Ou daqui a pouco eu sair daqui, a eternidade pode chamar, mas como é que estamos a nossa vida? Porque o arrebatamento hoje não está causando temor mais no meio do povo de Deus. São poucos que causam, esse negócio de arrebatamento, esse negócio de Jesus está voltando, esse negócio para mim já estou vindo direto. Não causa mais temor, irmãos. Até quem está distanciado, conforme for, ele ouve daqueles, não, eu vou aproveitar minha vida a mais, que eu vejo que Jesus está voltando, não, que eu vejo que os sinais estão apertando, eu vou e volto para a igreja, volto para Jesus. E a palavra de Deus diz que será num abrir e fechar de olhos.
É como se fosse um relâmpago que se forma no Oriente e assim vem o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, na hora que menos espera. Na vinda de Jesus não vai ter tempo de arrepender, na vinda de Jesus não vai ter tempo de reconciliar, na vinda de Jesus não vai ter tempo de consertar, na vinda de Jesus não vai ter tempo de pedir perdão, não vai ter tempo para nada, vai ser num abrir e fechar de olhos. É o tempo de Deus, viu, irmãos? Salmos, Gálatas 5:22 e Salmos 40, verso 1. Esse Salmo 40, se não saber de cor, tem que voltar para a escola bíblica dominical, viu, irmão? Gálatas 5:22, olha o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Dessas palavras, obrigado, irmão, Deus abençoe. Dessas palavras, e qual é a palavra-chave, irmão, de aguardar em Deus? Longanimidade. Será que nós temos essa longanimidade de aguardar em Deus, irmão? Deixa nós entrar numa prova daquela que a gente não quer passar por ela, se nós vamos ter longanimidade de aguardar o agir de Deus. Essa longanimidade, ela também faz parte do tempo de Deus, da nossa vida ter do tempo de Deus, aguardar, irmãos. Aguardar em Deus, tem profecias que ela não é rápida, quando provém de Deus, tem umas que é instantânea, também quando provém de Deus, ela tem um tempo certo de ser manifesta na vida nossa, não é no dia para outro. Eu via tanto na igreja, não era nem crente, eu ia na igreja, Deus usava lá, olha, Deus está falando com esse irmão aí, ó, o Senhor tem uma chamada na tua vida, a chamada que ele tem na sua vida ministerial, e ele tem pressa, assim, 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 aceita Jesus, que naquele tempo, irmão, sei que os irmãos lembram disso aí, naquele tempo levantavam um ali, levantavam outro, quando você ia assustar, tinha quase uns 10 ao teu redor, fazendo o convite para te levar lá na frente para você aceitar Jesus. Você não vê isso não. Aí você ficava assim, não, então vou aceitar Jesus. Aí eu falava, aceitava Jesus, mas não ficava, irmão, porque aquela hora a palavra, a semente não caiu na terra boa. Aceitava lá e já saía, já não firmava. E foi indo, irmão, ó, quanto tempo, ó. Tem profecia que foi 11 anos. Olha as coisas para acontecer. Muita água passa por debaixo da ponte. As irmãs Terezinha, irmã Rosana, irmão Davi, eu lembro deles. Esse tempo não era crente ainda. Saudosa irmã Lozinha. A época que o pastor Pernambuco, que era pastor ali ainda. Eu lembro desse tempo, não era evangélico. Igual diz outro, vida miserável que a gente vivia. E achava que estava tudo bem. Mas o Senhor um dia, Ele me pegou pelo anzol, irmão. Olha onde eu estou hoje. As coisas de Deus assim, é no tempo dEle. Não é como nós queremos. É no tempo dEle. Então hoje, o que está sendo meio defeituoso na nossa vida é saber aguardar em Deus. Nós não estamos tendo longanimidade de aguardar em Deus. É aguardar no Senhor em tudo para cumprir. Então é dessa forma. Quem achou Salmos 40, verso 1, Hebreus 4,16? Já vou aqui antecipando tudo logo. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quantos anos a senhora aguardou, né, irmã? A palavra deu certinho para a senhora, né? Esperei com paciência no Senhor. Está aí orando, recebeu a benção, mas aquilo que ele está passando ali é só uma fase, mas vai firmar ainda, tá? Estamos orando, mas Deus é fiel. Ele prometeu, irmão, não adianta querer escapulir, não adianta querer mudar o caminho, mudar o percurso, não, está no tempo de Deus. Quando chegou no tempo de Deus, aí a briga é com Ele. Aí tudo é com Ele. Chegou no meu tempo de eu agir na sua vida, irmã Daiane. Não adianta a Daiane querer fugir. Aí é ela e Deus, Deus e ela. Está no tempo dEle. Tudo é no tempo de Deus, irmão.
Tem hora que a gente fica assim, mas meu Deus, de novo, o que está acontecendo? Não, mas na hora que chegar no meu tempo, que vai ser o meu agir, aí a coisa muda, porque só é eu. E uma coisa que Deus gosta é que ninguém coloca a mão aonde está a mão dele. Sabe o que acontece na vida de muitos? Principalmente pais, mães, família. Deus, entra em providência, age, Senhor. Oh meu Deus, vem, tem misericórdia de mim, eu não aguento mais. Aí na hora que Deus vai agir, já fala: na hora que eu agir, tu não coloca a mão aonde está a minha, porque aonde eu colocar a minha mão, não coloca a tua, e nem me peça misericórdia. Quanto já ouviu Deus falar assim com você? Não é assim mesmo que Deus fala? Quando eu colocar a minha mão, não coloque a tua, e não me peças misericórdia. Aí a pessoa fala: não me pedir misericórdia, meu Deus, será que vai matar? Será que vai acontecer coisa ruim? Meu Deus, tem misericórdia. Oh Jesus, a pessoa fica na expectativa, mas não sabe a forma que Deus vai agir, irmão. É lá na dor, irmão, é lá na moinha, que Deus deixa só o bagaço, mas não vai morrer não. Ele deixa só o bagaço me esmiuçar tudinho. Mas não se preocupe, que desse bagaço Deus vai fazer coisa boa, irmão. Que é do bagaço. Não tem o moinho da cana? Tem muito que moe a cana, papai joga fora, mas não sabe que aquele bagaço que ele joga fora, aonde sai o melhor caldo da cana. É no melhor, irmão. Lá quando dizer não vai sair mais nada. Assim foi Jesus, irmão. Jesus, ó, sangue, 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 sangue. Na hora que foi aquele ladrão lá, na hora que ele expirou, foi aquele ladrão lá nele assim, ó, o que saiu? O céu foi salmoura, não saiu mais sangue, saiu a salmoura. Quer dizer, ali já estava tudo consumado. É assim que Deus vai fazer na tua petição. Na hora que você menos espera, nem que saia a salmoura, que é aquele gemido, e você lá do lado, lá da plateia assistindo, meio que você está gemendo junto, mas não coloca a tua mão na mão de Deus, não. Mesmo que você está gemendo junto, não abre a boca pedindo misericórdia, não. É nessa hora que você tem que falar: oh Deus, faça segundo a tua vontade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. É assim que Deus age, irmão. É dessa forma que o Senhor trabalha no tempo dele. Viu? É nessa hora. Glória a Jesus. Tem irmã Vera, hoje o filho é pastor, né, irmã Vera? Bênção de Deus. As coisas de Deus é dessa forma. Na hora que a gente menos espera, é no tempo de Deus. Mas vai chegar um dia, se a sua família não está todos servindo a Deus, mas vai chegar um dia que você vai falar: eu e minha casa servimos ao Senhor. É assim que Deus trabalha, no tempo dele, irmão. É na hora, é no tempo, é no momento. Não se aveste, não se precipite, não toma atitude precipitada, não fala diante de Deus, mas fala assim: fala, Senhor, por mim. Não vai falar por Deus, não. Não seja Sara. Sara quis ajudar a Deus, e Deus não quer ajuda. Vem cá, Abrão, já que nós estamos numa idade avançada, mas tem a nossa escrava aqui, deita-te com ela, e assim nós vamos ter um filho, e vai cumprir a promessa que Deus prometeu para nós, e nós vamos ter a herança, vamos ter uma geração. Mas não é assim que Deus trabalha, não, irmão. Não é assim que Deus quer ajuda errada. Deus não quer semente de estranho, Deus quer a tua semente. Qual é a tua semente? É o teu gemido, é a tua oração, é a tua confiança, é a tua fé que Deus quer. Ele não quer ajuda de estranho. Entra por esta porta aqui, faz isso aqui. Assim Abrão atendeu a Sara. O que aconteceu? Até hoje vivem guerras aí, ó. É a guerra de irmãos, porque foi ajudar Deus, e Deus não quer ajuda. Deus trabalha no tempo certo. Olha como é que Deus trabalha, irmão. Deus trabalha para nos confundir às vezes, e lá no impossível. Deus deixou Sara aumentar mais ainda a idade, que tem certa idade que não tem condições mais, mas acabou tudo. Aí o Senhor fez ela dar a luz a um filho por nome Isaac. Na hora que mais ela pensava, sabe por quê? Um dia que os anjos foram visitar a tenda deles, o anjo falou para Abraão: Abraão, sua esposa vai ter um filho. E ela lá atrás da tenda começou a rir. E o anjo dizia: por que você está rindo?
Você está rindo, está duvidando de Deus, está duvidando que Deus é Deus do impossível, está duvidando, então você vai dar à luz a um filho. E Deus visitou a madre de Sara, e Sara deu à luz uma criança. É assim que Deus trabalha, irmão. Você mesmo na sua luta, que você fala, acabou. Mesmo na sua prova, você diz, não tem mais jeito. Mesmo que você fala, olha, passou anos, passou tudo, a minha fé está assim, ó. Eu também estou assim. A minha vida espiritual está desse jeito. Eu não estou sendo mais o que eu era antes. Eu não tenho força para buscar Deus como eu buscava antes. Eu não tenho aquele pico como eu tinha antes de estar fazendo as coisas de Deus. Eu não tenho aquela saúde como eu tinha antes para fazer as coisas de Deus. Aquela mente sadia, sem esquecimento. Aquela mente que eu tinha estratégia, que eu tinha ideias, que eu tinha tudo, a minha visão. Eu não tenho mais saúde como era antes. E Deus trabalha no tempo dele para te surpreender. É nessa hora que você pensa que não é nada, que não tem mais força, aí aonde o tempo de Deus trabalha na nossa vida. É assim que Deus age para nos surpreender, irmão. É no momento que nós achamos é impossível. Aí Deus fala, o impossível é para você. O impossível não pertence a você, mas pertence a mim. É Deus do milagre. Deus ainda fala conosco, irmãos. Abre em Hebreus 4,16. Outro já acha Romanos 8,28. Outro em Salmos 27,14. Hebreus 4,16, Romanos 8,28 e Salmos 27,14. Mesmo que nós pensamos que o tempo de Deus e o propósito de Deus está demorado, não, irmão, ele não atrasa. O propósito e o tempo de Deus é na hora certa na nossa vida. Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com a confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus, amém. Chegamos com confiança ao trono da graça. Como, irmão? Como é que é chegar em confiança ao trono da graça? Você entra nesse tempo, sai lá da sua casa, meio cansado, esgotado. Você entra nesse tempo, dobra o seu joelho, aí você já está entrando na confiança, está entrando na presença de Deus, já está no trono da graça, mas tem que entrar com confiança. Senhor, eu cheguei aqui cansado, cansada, Senhor, minha esposa está tão daquele jeito, mas eu vim aqui para te adorar, e eu quero sair daqui abençoado. Senhor, eu deixei um problema lá assim, mas eu quero chegar e encontrar aquele problema resolvido. Senhor, lá na empresa onde eu trabalho, Senhor, teve um levante, teve alguma coisa contra a minha vida, mas amanhã, Senhor, justifica por mim, fala com aquele povo lá. Senhor, lá na minha casa, Senhor, a minha despensa está vazia, o Senhor é dono do ouro e da prata. Senhor, eu creio que o Senhor vai enviar uma providência ainda hoje, por isso que fala, entramos com confiança na presença, lá no trono da graça. Então, dobramos o joelho, mas nós temos que entrar com confiança diante daquele que está lá no trono da graça. Você orou com confiança, com certeza amanhã lá na empresa você já foi justificado. Lá na tua casa Deus já mandou providência, lá no teu celeiro. Na tua saúde Deus já entrou em providência. Lá na tua casa, quem sabe deixou um problema, chega lá, está tudo resolvido, porque você dobrou os seus joelhos em confiança naquele que está no trono, nos observando aqui nesta hora. Aleluia. É no tempo dele, é na hora dele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 8, 28. Salmo 27, verso 14. Olha o que contribui para nós. Glória a Deus, aleluia. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus e também foi chamado para o seu decreto, não é assim? Nós somos chamados por Deus para o decreto dele. E tem coisas que contribuem, irmão. Deus sabe, nos conhece. Opa, meu servo, a minha serva amanhã está pensando nisso aqui.
mas eu vou permitir algo para poder tirar ele desse pensamento, tirar ela desse pensamento. Ah, meu servo, minha serva está querendo entrar por um caminho, mas eu vou permitir algo para que eles não cheguem nesse caminho. E às vezes o Senhor pode permitir, eu vou permitir algo na vida dela ou dele, para que eles, nem que eles passem frustração alguma coisa, mas é algo que vai contribuir no chamado dele ou dela, para aperfeiçoamento, crescimento, amadurecimento, para ter base, para ter firmeza. Irmão, crente que não cresce na base, não é a base do bairro não, na base espiritual, com firmeza diante de Deus, não pode vir vento, irmão, que não permanece, porque tem que ter base, sem igual aquele homem, faça a tua casa na rocha, que vem o vento, vem a tempestade, mas não cai. É assim que tem que acontecer o tempo de Deus em tudo. Tudo contribui para a nossa vida espiritual. Quem achou aí? Salmo 27, 14, Gálatas capítulo 6, verso 9. Espera tu pelo Senhor, anima-te, fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Será que nós estamos esperando, irmão? Será que nós estamos aguardando mesmo? Se nós esperarmos no Senhor, Ele vai fortalecer o nosso coração. Será que nós estamos fazendo isso, irmão? Olha bem, irmão. Hoje eu e você, nós estamos aqui, ó. Vocês estão aí, às vezes alguns vieram para atender o pedido do pastor, porque tem reunião, tem uma palavra. Mas tem alguns que nem era para estar aqui. Ou às vezes nem se esforçava para estar aqui. Espera no Senhor que Ele te fortalecerá. Como nós vamos aguardar ser fortalecidos se não sabemos esperar no Senhor? Que nem eu falei no início, nós não sabemos administrar o nosso tempo, a nossa confiança também. Tem momentos que nós estamos querendo assim, orou e já, pediu, acontece. O Senhor falou, tem que cumprir logo. E tem coisas, irmão, que as coisas de Deus é um mistério. Não adianta nem eu querer explicar, que eu vou embaraçar. Não adianta você tentar querer descobrir, que às vezes vai causar confusão na mente. Porque as coisas de Deus é um mistério. Mistério não se explica, espera para que seja revelado. Então tem muitos mistérios na tua vida que não adianta procurar explicação. Aguarde a ser revelado na sua vida. Deuteronômio capítulo 29, confere, acho que é o verso 29, que diz assim, que as coisas reveladas pertencem a nós e as ocultas pertencem a Deus. Mas acho que é mais ou menos assim. Achou aí? Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós e as ocultas pertencem a Deus. Então tem coisas que nós sabemos porque é revelada, mas as ocultas não adianta nós querer forçar a barra, que nós vamos ficar confusos. Por favor. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Amém, está vendo aí, irmãos? Como é que é as coisas? As coisas de Deus, não adianta você querer passar na frente de Deus. Tem muito, eu vou usar um termo aqui, me desculpa da expressão, tem muito crente quebrando a cara, porque quer passar a carruagem na frente de Deus. O Senhor está demorando, eu vou tomar a minha atitude. O Senhor está demorando, eu vou agir do jeito que eu quero. O Senhor está demorando, eu vou tomar minhas providências. Ah, eu não estou aguentando esperar Deus não. Ah, Deus fala, promete e não acontece. Ah, Deus fala, promete, eu não vejo nada. Ah, Deus fala, promete. Ah, como é que eu vou testemunhar? Não tem como, então eu vou tomar minha decisão, eu vou agir. Aí tem uns que falam assim, esse negócio de crente está difícil, porque crente, você tem que andar certinho. Crente não pode fazer isso, crente não pode falar isso, crente não pode agir assim. Então esse negócio de crente não está sendo fácil para mim não. Então quando eu estava lá no mundo, as coisas para mim fluíam, as coisas para mim agiam. Mas depois de crente é só tribulação, é só problema, é só necessidade. E as coisas vai desse jeito, irmão, porque não está querendo passar os burros diante da carga, não é assim? A carga diante dos burros.
E o povo usa esse provérbio. E tem muitos que querem passar à frente de Deus, contender com Deus. Nós temos que entender, irmão, porque Deus sem nós, Ele vai continuar sendo Deus. E nós sem Deus, nós não somos nada. Jesus falou, olha, uma coisa eu vou dizer a vocês: sem mim nada podereis fazer. Ninguém faz nada sem Jesus. Não adianta, irmão, tomar decisão. Sem Deus nós não fazemos nada. Foi o qual? Gálatas 6:9. Outro abre em Jó 42:2. Outro abre em Salmos 31:15 e Salmo 90, verso 4, para nós encerrar. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E não cansemos de fazer o bem. Parece que fala de semear e colher, não fala? Tem versão que fala de... Hã? É o 8, por favor. 8? É. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Está vendo? É o tempo de Deus. A lei da colheita, plantio, né? Tem que ter esse tempo, irmão. Tudo de Deus tem tempo. Tem muitos que estão aguardando algo de Deus. Quantos anos aqui, ó? Vai ver um tempo. Pessoas que estão com causa na justiça. Aí, Deus usou fulano. Deus falou com ciclano. Vai acontecer, vai mexer nisso, já vai agir, já vou receber minha vitória. E às vezes a coisa congela e não acontece. E nós já ficamos naquela, Jesus, eu estava tão aguardando por isso, não aconteceu. Eu fui tanta vontade para receber a notícia e não recebi. É porque, irmão, às vezes nós ouvimos, mas não percebemos que não era o tempo ainda de Deus. Deus prometeu, mas o tempo dele não era aquele dia, não era no outro dia, não era no segundo dia, mas o tempo de Deus está determinado para a sua bênção. E quando o tempo de Deus vem, irmão, vem com correção monetária e vem com juro. Aquilo que você pensava vai vir muito mais ainda, porque quando é no tempo dele a coisa é boa. Age bem. Então só aguardar o tempo de Deus. Tá? Jó 42, verso 2. Salmo 31, 15 e Salmo 90, verso 4. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém? Obrigado. Ou pode dizer, nenhum do seu tempo pode ser frustrado. Não é assim em outra linguagem? Seus planos podem ser frustrados. Então, meu irmão, não frustre o tempo de Deus. Nós não devemos frustrar o tempo de Deus, que no tempo de Deus tem uns planos. Nós não sabemos qual é o plano de Deus na nossa vida. Nós não sabemos qual é a recompensa que Deus tem para nós aqui na terra, no tempo dele, na sua vida. Nós não sabemos qual vai ser a surpresa de Deus para você, para mim. Hoje tu está numa situação, mas Deus tem uma surpresa amanhã ou depois. Hoje a porta pode estar fechada, amanhã Deus abre 2, abre 3. Hoje a finança sua está de um jeito, mas Jesus disse como o Senhor responde, igual respondeu para Ageu: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O que quer dizer? Eu sou dono de tudo, eu mando em tudo, eu vou prover tudo. É assim que Deus faz. Deus nos usou um corvo para poder alimentar um profeta lá na beira do rio, em plena seca, em plena fome. Deus não proveu de uma água amarga se tornar uma água doce para o povo lá em Israel. Deus não proveu cordoniza, ou seja, promoveu maná do céu para alimentar, saciar a fome do povo no deserto. Deus não mandou descer saraiva do céu para queimar os inimigos que vinham com a força total. Deus não parou o tempo, que parou o tempo de rodar para que não escurecesse, para que Israel vencesse os inimigos antes que chegasse a noite. Deus no tempo dele não abriu o mar vermelho para que o povo atravessasse em seco. Deus no tempo dele não destruiu os muros de Jericó e derrubou por terra. Deus no tempo dele, irmão, não mandou chover 40 dias, 40 noites no dia de Noé, no dilúvio. Deus no tempo dele, aquele Deus que era do ontem,
que é o Deus de hoje, Ele continua sendo o mesmo Deus. É esse Deus que nós servimos. No tempo dele, tu não vai saber agradecer o que Ele vai te entregar. Somente aguarda. Não frustra os planos de Deus na sua vida. Não frustra, não. Aleluia. Salmos 31, verso 15, Salmo 90, 14, para encerrar. Salmos 31, 15, Salmos 90, verso 4. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Amém? Meu tempo está nas suas mãos. Olha que benção aí. Irmão, o nosso hoje e o nosso amanhã pertence a Deus. Uma coisa que eu acho mais linda é quando Jesus ensinando os discípulos. Os discípulos estavam ali, amém? A Bíblia não fala, mas eles estavam ali pensando: nossa, eu sigo tanto tempo o mestre, eu não sei nem o que é trabalhar, não sei mais o que é ganhar um dinheiro, não tem tempo com a família. Aí eu sigo tanto tempo o mestre, eu tenho vontade de comer aquela comidinha que eu sempre comia chegando na minha casa. Aí eu sigo tanto tempo o mestre que eu não sei nem o que é comprar uma roupa nova, um sapato novo, uma sandália, uma vestimenta nova. Eu não sei mais o que é isso. Sabe por quê, irmão? Porque na Bíblia diz que 40 anos e 40 dias o povo de Israel andava no deserto. As chinelas não envelheciam, as chinelas cresciam no pé, as vestimentas não se rasgavam, se renovavam no deserto, porque Deus cuidava em todos os mínimos detalhes no povo. E assim foi Jesus olhando por discípulos. Ele falou: por que razoais tanto no vosso coração? Vem cá. Mostrou o lírio, né? Explicou para ele que nem Salomão, com toda a formosura, não vestiu como o lírio daquele. Porque que ele quis dizer com aquilo? O lírio é uma flor linda, se destacava. Era uma beleza, uma formosura que todos que olhavam admiravam da beleza do lírio. Nem Salomão, com tudo, ele não tinha uma beleza como tinha um lírio. Mas quem cuidava do lírio? O Senhor que dava vida, o Senhor que alimentava, o Senhor que sustentava o lírio na terra. Aí mostrou o passarinho, também aquele passarinho não planta, não tece, não tece, não colhe, mas quem dá o alimento a ele é o Pai do céu. Ele falou: e assim sois vós, homens de pouca fé. Por que vocês razoais no vosso coração e preocupados com o dia do amanhã, no que há de vestir, no que há de comer? Assim como o Pai que cuida desse lírio e alimenta o pássaro do campo, assim também será o Senhor convosco. O tempo de Deus é assim. No tempo de Deus só tem fartura. Veja bem, você não tem nada. Deus levanta um lá, não sei de onde que você menos conhece, chega na porta da sua casa e leva o seu alimento. Aquilo que você pediu, leva até a mais. Assim foi uma mulher com juiz. Aquela mulher lá, com o juiz tinha uma raiva dela, porque ele era de uma seita e ela servia a Deus. E um dia passou aquela necessidade que ela não tinha o que comprar. Ela incomodava muito aquele juiz. Mas um dia, aquela mulher passando por necessidade, não tinha nenhuma alimentação. Aí chegou ao ouvido do juiz. E aquele homem mandou um dos seus empregados lá na casa da mulher. Mas antes ele falou: vai lá no mercado, compra o que você puder comprar, nem que você enche 2 carrinhos. Enche esse carrinho de tudo que aquela mulher precisa, até muito mais ainda. E não compra de um pouquinho não, compra de fardo, compra de caixa, compra carne, compra frango, compra tudo e leva para aquela mulher. E tem uma coisa: que senhor, quando você chegar lá, faz de tudo para ela te perguntar quem foi que mandou para ela, e você vai responder para ela que foi o diabo. Porque ela pregava para ele, falava de tudo, mas ela estava lá de joelho pedindo a Deus providência. Aí aquele homem saiu, foi no mercado, comprou de tudo que ele falou, fez uma fartura daquele jeito, que o carro abaixou. Quando chegou na porta da casa daquela mulher, ele chegou, falou: não, eu vim trazer uma mercadoria para a senhora aqui, as coisas de alimento. Ela: mas entra, coloca tudo ali. Aí disse que descarregou tudo,
E ele foi para a porta, de frente com ela, e ele olhando para ela, aguardando. Aí ele diz assim: você não vai me perguntar não? Ela: perguntar o quê? Você não vai perguntar quem foi que enviou? Ela: não, para quê? Mas você não vai me perguntar? Não, não vou te perguntar. Então, se a senhora não vai me perguntar, eu vou dizer para a senhora quem foi que enviou. Ela diz. E ele falou: quem te enviou essa comida, essa compra, foi o diabo. E ela respondeu: não, meu filho, eu estava orando. Quando a gente ora, fala com Deus, Deus manda até o diabo trazer. Quando Deus quer providenciar, mas no tempo dele. Até o diabo tem que obedecer a Deus. Que ela falou: até o diabo tem que obedecer a Deus, ele mandou trazer. Então até o diabo obedece, irmão. A voz de Deus, a providência. Nós que menos nós esperamos, a providência de Deus vem na nossa vida. Aguarde, aguarde a salvação, aguarde a providência, aguarde o tempo de Deus. Salmo 31, 15 que leu, né? Salmo 90, verso 4. Porque 1000 anos aos seus olhos são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. Está vendo? Essa é a oração de... Se ela achar aí nesse número de Salmo 90, aí, tem uma frase que Moisés fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Assim. Eu não sei se é o 15, 16, 12, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançaremos corações sábios. Amém, Deus abençoe. Está vendo aí, irmão? Ensina-nos a contar os nossos dias, que assim alcançaremos corações sábios. Então, meus irmãos, irmãs, nós vamos aguardar o tempo de Deus. O tempo de Deus e o propósito de Deus não atrasa. Ele chega no momento certo. Aguarde, só mais um pouquinho de tempo, que há de vir virá. Espera no Senhor. Vamos esperar, vamos acreditar, vamos confiar que a providência de Deus vai vir de encontro a nós. E nós não vamos saber nem agradecer a Deus, porque não vamos ter palavra, nós vamos virar uma criança, não vamos saber nem como agradecer a Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando a todos, tá? O que falar em rápidas palavras, só pode